Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso quarto dia da nossa campanha, tá? Da nossa campanha de cura no coração, cura na alma, cura no espírito. E hoje a gente tem como tema a rejeição, né? A gente vai falar sobre isso, pregar sobre isso e orar sobre isso, tá? Porque hoje tem muitas pessoas com esse sentimento e elas não sabem, né? Às vezes a gente não sabe que a gente está com algo, com algum problema e não sabe que é relacionado a esse assunto, ao assunto disso, de rejeição, tá? Então a gente vai estar falando sobre isso e também orando, né? No final a gente ora o Salmo 91 para que Deus venha quebrar, né? Quebrar toda a corrente, né? Corrente maligna que existe no nosso coração, na nossa vida. Em nome de Jesus, a gente vai estar orando também, tá? E aí, antes de eu começar, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal e compartilhasse, tá? Compartilhasse com outras pessoas que estão necessitando ouvir essa palavra de rejeição, né? Muitas pessoas hoje estão com depressão, estão com ansiedade no coração, estão tristes, desamparadas por causa disso, porque não entendem o que está se passando com ela, né? Não entendem o porquê disso tudo. Então, a gente está desde o primeiro dia falando, né? Falamos sobre medo, falamos sobre vários assuntos relacionados à cura, né? Em cura interior, cura na alma, no espírito, porque o nosso coração ele precisa estar sarado, né? A gente precisa estar sarada, sabe? O nosso coração precisa estar sarado, a nossa alma precisa estar em paz, precisa estar sarado, entende? Senão o corpo não aguenta, né? O corpo entra em colapso, o corpo não aguenta tanta tristeza, tanta angústia, tanta necessidade espiritual, né? Que às vezes a pessoa tá tão angustiada, tão triste, ela tá necessitando ali do Espírito Santo de Deus na vida dela, para que ela venha sentir essa paz, né? A pessoa sem paz, ela não tem nada, entende? A pessoa, às vezes, ela tem tudo ao redor dela, tem tudo para dar certo, só que ela não tem paz. Ela não vive em paz, né? Então, é isso que eu gostaria muito que essa campanha viesse quebrar todo o mal, né, do teu coração, que viesse colocar essa paz no teu coração, que você viesse aprender a administrar isso no teu coração, administrar a paz de espírito, né? Que é o mais importante. Eu sempre digo assim, o mundo pode estar caindo do lado de fora, mas você tá com aquela paz de espírito, com esperança de que tudo vai dar certo, entende? Então é essa paz, sabe? A paz que pode estar uma tempestade lá fora, mas de dentro de você, você está em paz, você está calma, tranquila, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente pensa que é para o mal, só que é para o nosso bem, né? A gente pensa que é para entristecer a gente, mas não. É para o nosso bem, é para livramento da nossa vida, porque Deus ele sabe de todas as coisas e Ele não vai deixar a pessoa sofrer, não vai deixar você sofrer, amém? Tá? Então eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, que se encontra em Salmo 27, que fala, né, de rejeição. Olha o que o salmista disse aqui, ó, Salmo 27:10, que fala assim, ó: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, tá? É o que o versículo diz. Aí o versículo seguinte fala: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Entende? Então ali é o salmista pedindo para o Senhor, né? Pedindo para o Senhor ali tá cuidando dele, sabe? Tá cuidando. E o salmista aqui disse ali no versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, olha, o salmista ele tinha certeza dentro do coração dele que
todos que estavam ao redor dele poderiam desamparar ele, né? Desamparar, deixar ele sozinho, deixar ele ali angustiado, triste, mas ele tinha dentro do coração dele que todos poderiam abandonar ele, mas o Senhor não. Deus não abandona, tá? Muito pelo contrário. Deus acolhe e ensina, sabe, o caminho certo, tá? E o que é sentimento de rejeição, né? O que é isso? O sentimento de rejeição é um sentimento de não ser aceito, tá? Talvez você não saiba disso. Talvez que você esteja com esse sentimento dentro de você e você não perceba, sabe? É um sentimento de não ser aceito, de ser rejeitado, não ser valorizado, né? Tem pessoas que precisam ser valorizadas, precisam ouvir outra pessoa falar para você, né? É algo bom, sabe? Te valorizar na frente dos outros, talvez, para você ter esse sentimento de valorização dentro de você, para você ter esse sentimento de autoestima, né? Valorizado, entende? Então, quando isso não acontece, né? Quando isso não acontece, você fica com esse sentimento ali de rejeição, entende? Porque você necessita disso, né? Necessita dessa valorização das outras pessoas, né? Você precisa que as outras pessoas venham a te valorizar, entende? Então, o sentimento de rejeição é isso, né? É um sentimento de não ser valorizado, e prejudica a autoestima, né? Então, quando você tem esse sentimento de não ser valorizado, você acaba com a tua autoestima, sabe? A tua autoestima, ela tem que estar dentro de você que tem que se valorizar, você que tem que gostar de você mesma, você que tem que, sabe, se sentir bem com você mesma, sabe? Então, quando você tem esse sentimento de rejeição, ele é a primeira coisa que acontece é a tua autoestima abaixar, né? É tu não ter mais autoestima, sabe? Você concordar com tudo, você aceitar tudo, você dizer sim para tudo, sabe? É você querer agradar todo mundo, sendo que, sabe? Sendo que não é por aí, né? Não é por aí, a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai, sabe, fazer todo mundo gostar da gente. Então, a pessoa que tem esse sentimento de rejeição, ela quer agradar todo mundo, sabe? Ela quer agradar todo mundo para ser aceito por todos, entende? Só que ser aceito por todos, sabe, você vai ter problema. Por quê? Porque primeiro você tem que ser aceito por você mesmo. Segundo, né, você tem que gostar de você mesmo. A tua autoestima, sabe, a tua valorização tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro, sabe? E para você entender isso, você tem que ter o Espírito Santo, senão você não entende. Né? Você tem que saber que você tem o Espírito Santo dentro de você, que te valoriza, que te ama. E quem é o Espírito Santo, né? É Deus. Deus dentro do nosso coração. É Jesus dentro do nosso coração, sabe? É os três em um. É o Pai, Filho e Espírito Santo dentro do nosso coração. Entende? Então, quando a gente tem o Espírito Santo dentro do nosso coração, a gente acaba se aceitando, né? Às vezes o sentimento de rejeição é a falta de você aceitar você mesmo, de você aceitar que você fracassou, que você perdeu ou que você ganhou, entende? Você tem que acostumar com você mesmo, né? Porque tem pessoas que só querem ganhar, 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 sabe? Então, para ela ter essa autoestima lá em cima elevada, ela precisa só ganhar. Ela só quer ganhar, entende? Então, no momento que ela perde, no momento que ela não é aceita, né, por outras pessoas, ela fica triste, ela fica angustiada, ela fica depressiva. Então, isso é muito perigoso, sabe? Então, assim, o meu conselho para a pessoa que tem esse sentimento de rejeição dentro do coração é se amar primeiro, tá? É se amar primeiro, colocar a tua autoestima lá em cima, entende? Primeiro, sabe? Antes de todo mundo. Aceitar você mesmo, antes de você aceitar outras pessoas, né? Antes de você aceitar outras pessoas na tua vida, tá? Antes de você ouvir um elogio de outras pessoas, sabe? Ou ouvir uma crítica de outras pessoas, é você se avaliar dentro de você mesmo, é você ouvir o teu coração, ouvir o Espírito Santo que está dentro do teu coração, amém? Essa é a minha dica para você, sabe? Primeiro você se amar. Se ame primeiro, tá? Eleve a tua autoestima lá em cima, mas
sabendo que você é aceito por você mesma, tá? Primeiramente, é você ser aceito por você mesmo, porque a rejeição interna, sabe, ela não é aceita por ela mesma, né? A gente acaba não aceitando nós mesmos, sabe? Então, a gente precisa da valorização da pessoa que tá fora, né? Da pessoa que tá fora, ela falar bem da gente, ela abraçar a gente, entende? Ela fazer tudo pra gente estar com a autoestima lá em cima. Só que não é por aí, porque quando existe uma rejeição de alguém, você fica triste, depressiva, angustiado. Então, para que isso não aconteça na sua vida, para que você não se decepcione com todos, com todo mundo, sabe? Ou com você mesma, né? É você se amar primeiro, tá? É você estar em primeiro lugar primeiro, tá? Então, a gente vai estar orando aqui para que você venha colocar o Espírito Santo dentro do teu coração, para que primeiro você venha se amar, tá? E você venha saber que a primeira pessoa que te ama é o Espírito Santo. A primeira pessoa que te guarda é o Espírito Santo. A primeira pessoa que tem que estar do teu lado é o Espírito Santo. Amém? Tá? Então a gente vai, vamos ver outra palavra aqui que se encontra em Isaías. Tá? Isaías 53. Olha o que Isaías 53 fala, quer ver? Isaías 53 fala assim, olha. Ó, Isaías 53, 3. Também fala de rejeição, de desprezo, olha só. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, né? Rejeitaram totalmente Jesus, né? Se rejeitaram Jesus, né? Quem dirá nós, entende? Quem dirá nós, né? Sabe? Eu sempre digo assim, se rejeitaram Jesus, se maltrataram Jesus, se fizeram tudo com Jesus, se crucificaram Jesus lá na cruz, o que vão fazer com nós, né? O que vão fazer com a gente? Entende? Então a gente tem sempre que pensar assim, ó, não, Jesus ele sofreu na cruz, sabe? Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, toda a minha tristeza, ele levou sobre a cruz, tá? Ele levou tudo isso, então eu não preciso carregar isso dentro de mim, eu não preciso carregar esse desprezo dentro de mim. Eu não preciso, sabe? Eu não necessito desse desprezo das pessoas, né? Eu não preciso, sabe, que as pessoas me rejeitem dessa maneira. Entende? Eu não preciso disso. Por quê? Porque eu me valorizo, né? Você tem que se colocar no lugar de Jesus, tá? Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você, para que hoje eu e você nos valorizamos, né? A gente precisa se valorizar, sabe? Se valorizar, saber que Jesus ele pagou um alto preço por mim e por você, então nós somos peças raras, né? A gente é joia preciosa, entende? É isso que você tem que colocar no teu coração, de que você é joia preciosa, tá? O momento que você entender isso, sabe? Você vai parar de ficar com esse desprezo no teu coração, com essa necessidade das pessoas te valorizarem, entende? A necessidade de pessoas ali aplaudirem você, entende? Então, e no momento que isso não acontece, você fica depressivo, você fica triste, você fica angustiado, porque pessoas te desvalorizaram, né? Às vezes até dentro de casa te desvalorizaram. Então, você tem que entender isso, sabe? Entender que Jesus ele passou por isso tudo, né? Que Jesus ele passou, sabe, na cruz por isso tudo. Olha, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi o que eu acabei de dizer. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido.
sabe? Olha só, né? O que Jesus sofreu, sabe? Por mim, por você. Sabe, para hoje eu ficar depressiva, eu ficar angustiada, eu ficar triste, não, tá? Não, eu tenho que entender que Jesus, ele morreu na cruz para que hoje eu estivesse com vida, né? E vida abundante, para que hoje eu lutasse pela minha vida, eu lutasse, né? Pelo meu caminho, sabe? Eu lutasse pela prosperidade espiritual, emocional, familiar, eu lutasse na minha vida, porque o mundo aqui é de luta. Se você não lutar pelas coisas que você quer conquistar, sabe, ninguém vai lutar por você, sabe? Ninguém vai tomar a tua dor, ninguém vai vir aqui, sabe, te dar um abraço e dizer, ó, conta comigo, sabe? São poucos que fazem isso. São muito poucos. Você pode contar nos dedos as pessoas que fazem isso, sabe? E às vezes você não tem ninguém, não adianta, sabe? Não tem. Então é por isso que eu digo, sabe? Você tem que se agarrar com Jesus, agarrar com o Espírito Santo, porque Jesus ele morreu na cruz para que hoje você tivesse essa força, né? Essa força de se levantar e de se valorizar, sabe? Parar com esse sentimento de rejeição dentro de você, parar com esse negócio dentro de você de ser valorizado pelas pessoas. Sendo que as pessoas não vão valorizar, não vão, só te valorizam se você tiver algo em troca. No momento que você não tem algo em troca, as pessoas não vão te valorizar, tá? Então você precisa se acostumar com isso, você precisa você se valorizar, você se amar primeiro. Tá? Você conquistar as coisas para você mesma, não para mostrar para os outros, mas para você mesma, entende? Então, é esse meu conselho, tá? É isso que Jesus ali deixou ali em Isaías 53, né? Ele deixou ali para a gente lembrar que ele foi desprezado, ele foi angustiado, ele foi pregado na cruz, sabe? Ele sofreu tudo que a gente está sofrendo hoje, Jesus sofreu, né? E sofreu muito pior, sabe? Muito pior, muito. Já pensou se cada sofrimento meu eu tivesse lá na cruz, eu fosse pregada na cruz, sabe? Então, só o fato de eu não ser pregada na cruz, né? Então, sabe, eu tô bem melhor, né, do que Jesus. Jesus, ele foi lá, ele pagou esse preço. Ele pagou esse preço para que hoje você soubesse que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado, toda a nossa tristeza, nossa angústia, todo o mal, sabe, da nossa vida, ele levou sobre a cruz. Então, hoje, eu não preciso estar passando por essa situação, né? Nós não precisamos disso, sabe? Você não precisa disso, tá? Você precisa se amar, você precisa, sabe, saber que Jesus, ele tá ali do teu lado. E ele é o único que pode te abraçar, que pode te ajudar. Entende? Nessa hora, né, tão difícil, né, talvez você esteja passando por um momento tão difícil na tua vida, você esteja precisando desse abraço, você esteja precisando dessa ajuda, entende? E Deus envia os anjos para ajudar as pessoas que estão necessitadas, mas você precisa saber que primeiro você tem que se valorizar, primeiro você precisa correr atrás da tua situação, da tua vida, você precisa correr atrás, né, do que está atrasado na tua vida, porque às vezes você atrasa a tua vida por causa desse sentimento de rejeição no teu coração. Então você para tudo, né? Você acaba ficando estacionada por causa disso. Tá? Mas hoje a gente vai estar orando, quebrando esse mal na tua vida, em nome de Jesus. Vamos estar quebrando esse mal na tua vida, em nome de Jesus, tá? Vamos estar orando aqui para que Jesus ele venha quebrar, né? Quebrar, arrancar esse mal do teu coração em nome de Jesus, tá? Então você escuta a oração, ouve a oração, porque essa oração vai ser uma oração forte agora, tá? E vai ser no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo você ouve a oração, tá? Compartilha esse vídeo para outras pessoas que necessitam, que estão precisando, que estão com esse sentimento de rejeição no coração e estão necessitando, sim, de um abraço espiritual, tá? Porque é o que vai fazer, assim, a tua vida mudar um pouco, vai fazer a tua vida, assim, de estacionada a se movimentar, tá bom? Então, você assiste o próximo vídeo, compartilha para as outras pessoas que necessitam dessa oração, porque vai ser uma oração forte agora, porque às vezes a pessoa não tem forças de sair,
né, dessa comodidade que ela se encontra, desse vício de rejeição que ela se encontra, porque isso é um vício também que a pessoa acaba carregando no coração, né? E e essa pessoa ela precisa se levantar. Ela precisa se levantar, ela precisa saber que ela precisa se valorizar primeiro, né? Primeiro vem o coração dela, o corpo dela, ela precisa se curar, né? Curar o coração, curar o corpo, curar a mente, para poder estar enfrentando o dia a dia, né? Senão essa pessoa não consegue. Amém? Então depois você ouve a oração no outro vídeo, tá? Para poder não ficar tão grande o vídeo. Então, que Deus venha abençoar cada um de vocês e vocês venham saber que Jesus, ele foi rejeitado, tá? Ele foi rejeitado e ele não mudou de ideia, né? Ele foi rejeitado por todos, desprezado por todos e ele não mudou de ideia, né? E qual era o foco de Jesus? Era morrer na cruz para que hoje eu e você tivesse salvação. Eu e você tivesse uma vida abundante. Eu e você tivesse paz do coração, tá bom? Porque ele foi lá rejeitado na cruz, né? Pregaram ele na cruz, sabe? Para que hoje a gente tivesse a nossa autoestima lá em cima, sabendo que a gente tem que se valorizar assim primeiro. Amém? Então, vamos fazer a nossa oração agora em nome de Jesus, para que Deus venha te abençoar, te guardar, te proteger, tá? A gente vai fazer a oração e ainda tem o Salmo 91. Então, você assiste o próximo vídeo. Amém?